Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma temática, não que eu seja exímia conhecedora de literatura russa, mas eu vou falar a partir das minhas experiências enquanto leitora, né? A gente não precisa ser profissional da área, porque a gente precisa ler, a gente precisa ter uma experiência com um determinado livro para poder falar sobre ele, não é verdade? Isso é basicamente ser um leitor. E é isso que todos nós somos. E o dia desses, alguém me perguntou, se não me engano foi no vídeo de resenha do conto de Quanta Terra Precisa um Homem, do Tolstói. Vou deixar o link aqui embaixo, se você ainda não assistiu, para você assistir depois. Por onde começar a ler Tolstói? E aí eu parei e falei, é verdade. E resolvi gravar esse vídeo para vocês. E aí a gente vai conversar a partir das minhas experiências enquanto leitora. Somente isso, tá, gente? Aí eu trouxe aqui as edições de Tolstói que eu tenho aqui em casa. E eu vou começar por uma edição que eu tinha aqui em casa há muito tempo. Comecei, até arrisquei começar a ler, mas são 1532 páginas. Eu estou falando de Guerra e Paz, esse box lindíssimo da Companhia das Letras. Livros em capa dura, caixa resistente, gente. Uma edição maravilhosa que dispensa comentários. Nós temos aqui tradução do russo, apresentação e notas de Rubens Figueiredo e pós-fácil de Aziá Berlim. Então a gente tem aqui Calhamação, né? Uma história dividida em 2 tomos. E nós teremos aqui uma mistura de ficção com dados históricos, onde a gente, né, não sabe muito bem até que ponto Tolstói está falando a verdade ou está se inspirando em fábulas, em histórias com ele, porque ele mesmo vai dizer, né, tem uma famosa frase dele, quando ele diz que as histórias seriam maravilhosas, né, falando mais ou menos com as minhas palavras, se elas fossem de verdade. Então a gente não sabe até que ponto é ficção ou fato verídico aqui ou não. Mas, enfim, nós temos aqui, ele se utiliza para compor as histórias desse box, Guerra e Paz, desse livro, diversos fatos e personagens históricos. Então a gente tem aqui, por exemplo, Alexandre I, a gente tem mencionado aqui nesse livro a Batalha de Austerlitz, Balachov, ele vai falar da Catarina a Grande, da Maria Fyodorovna, que foram grandes mulheres importantes na Rússia. Ele vai mencionar aqui o 18 de Brumário, um golpe de Estado, onde se inicia o regime de Napoleão, a ditadura, o comando ali de Napoleão Bonaparte. Ele vai falar da Guerra da Finlândia, enfim, ele vai citar aqui muitos fatos e episódios históricos, todos ali permeando a história da Rússia. Então, por ser muito grande, por ter muitos personagens, por ter muitas incursões, talvez não seja uma porta de entrada um tanto que interessante, principalmente se você tem dificuldade em ler livros enormes. Estamos falando de 1532 páginas, gente. Então, né, precisa-se ter uma certa força de vontade. Eu tenho também aqui na minha estante um outro livro do Tolstói, ele já é um pouquinho mais curto. A gente tem aqui um livro de 444 páginas. Eu estou falando de Ressurreição, também da Companhia das Letras, capa dura, um livro incrível. E a gente tem aqui um personagem, né, uma espécie de redenção. Ele toma algumas atitudes, ele faz algumas coisas injustas, não louváveis. De repente ele está num tribunal e a ré em questão é uma pessoa do seu passado. Estou falando com cuidado para não dar spoiler.
que eu sei que vocês não gostam, mas eu gosto. Por isso eu tenho que falar com cuidado, porque eu sei de coisas da história que podem atrapalhar para quem não gosta. Então a gente tem aqui uma personagem que foi importante, fez parte do passado desse indivíduo. E ele faz parte do júri, o personagem principal aqui. E ele vai ajudar a decidir o futuro dessa ré. E ele começa a entrar nessa questão do dilema existencial, sabe? Porque na época que essa ré fez parte da vida dele, ela não trouxe a ele nenhum dano, sabe? Ela não fez mal a ele. Ela foi alguém que teve uma determinada importância na vida dele. E aí ele entra nessa crise existencial, o que eu faço? Será que é a hora... Até porque ele tem com ela uma certa dívida, e aí ele fica, será que é a hora de eu pagar essa dívida, vamos dizer assim? É a hora de eu ter uma atitude que favoreça essa pessoa? Será que é o momento de eu ajudar essa pessoa, de eu fazer alguma coisa? Então a gente tem, a partir desse romance, essa história que traz um pouco desse quê de redenção, de consertar erros, sabe? De fazer escolhas que podem mudar ou não a vida das pessoas ou prejudicar ou não as pessoas, né? Então já tem um livro de 400 e poucas páginas. Para você que gosta dessa coisa, dessa questão de romance, talvez seja uma história interessante. Tem também aqui na estante, também da Companhia das Letras, um calhamação, gente, 839 páginas. O famosíssimo Ana Karenina. Eu vejo muitos comentários sobre esse livro. É fluido, não é fluido? A leitura é boa, não é boa? Teve uma inscrita aqui do canal dia desses que leu e falou assim, eu não gostei. Nossa, eu tomei ranço de vários personagens, não sei o que e tal. Então, a gente tem aqui um relacionamento, a gente tem traição, né? Aí vai... se você gosta ou não desse tipo de temática, dessa coisa de explorar a psicologia da mente humana, os sentimentos, essa coisa da traição, sabe? Se você gosta ou não desse tipo de temática e se você está com disposição para encarar. 800 e tantas páginas, um livro que foi publicado pela primeira vez em 1878, né? E a gente tem aqui esses personagens completamente humanos, temos pessoas complexas, comportamentos duvidosos, né? Conforme eu já falei para vocês aqui, um resumão que a gente tem aqui na contracapa. Mas enfim, se você gosta dessa temática de relacionamentos, de casamentos, de traição, da psicologia da mente humana, e tá a fim de 800 e poucas páginas, eu não aconselharia, mas isso vai da sua escolha. Se você está com disposição para isso, voa lá. Tenho também aqui na minha estante, e aí sim, eu diria para vocês que é uma opção. Se você puder, se você está podendo, invista. Eu tenho aqui em mãos a coletânea de contos do Tolstói, também da Companhia das Letras, capa dura, caixa ultra mega resistente. A gente tem um total aqui, deixa eu conferir para vocês, de mais de 1000 páginas, gente. O primeiro volume são 600 páginas e o segundo volume são 691 páginas, seja 1291 páginas. Mas aqui nós temos a questão dos textos curtos, que inclusive eu estou amando conhecer a escrita do Tolstói a partir dos contos, gente. E às vezes esse box está numa promoção assim, R$118. Mega obra, todos os contos do Tolstói, na mesma perspectiva de tradução do russo, apresentação e pós-fácil de Rubens Figueiredo. Então, é assim, super aconselho você, se você puder investir, é um excelente investimento, uma excelente porta de entrada, porque são os textos curtos, são fluidos, e eu descobri que eu amo contos por causa do Tolstói. Então os contos são uma porta de entrada. Eu já li De Quanta Terra Precisa um Homem,
eu já li Do que Necessitam os Homens, se não me engano. É um conto que está aqui. Comecei a ler O Cupom Falsificado, em algumas versões O Cupom Falso. Muito, gente, interessantíssimo. Tolstói, ele é magnânimo tanto em narrativas longas quanto em narrativas curtas, mas para quem quer começar, opta por uma narrativa mais curta. E aí eu tenho também aqui na estante um livro que eu já li, que é um livro de coletânea com 4 novelas. Esse livrinho aqui, ó, novelas completas, nós temos aqui 4 novelas. Esse é da editora Todavia, mas também temos tradução e textos de Rubens Figueiredo. Então a gente tem Fidelidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, A Sonata de Kreutzer e Padre Sérgio. Eu li A Morte de Ivan Ilitch e eu digo para vocês, se você tem alguma dúvida sobre por onde começar a ler, comece pelos contos ou comece pelas novelas do Tolstói, porque A Morte de Ivan Ilitch, por exemplo, é uma novela que explora as nuances da psicologia humana a partir de egoísmo, indiferença, fala sobre ganância, sobre sonhos, sobre superação, fala um pouco de manipulação. Sabe aquela coisa da panelinha? O Tolstói também vai trazer isso aqui. Então, eu acho que são textos mais fáceis. Por exemplo, a Morte de Ivan Ilitch é curtinho, gente, curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. São menos de 200 páginas, se não me engano. E eu digo para vocês que, além dele tratar dessas questões da psicologia, da mente humana, a forma como ele escreve, gente, é muito fluida, sabe? Ele não se utiliza de... São pouquinhas páginas. Ele não se utiliza de palavras difíceis, de terminologias complicadas. A forma de escrever do Tolstói, a forma de narrar, de conduzir, de elaborar o texto, ela é muito fluida, gente. Ela é muito, muito, muito simples. É maravilhosa, é linda, é lírica, é poética, é complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples. Ela é fácil de compreender, até para quem não tem intimidade com literatura russa. Então, começar pelas novelas, por exemplo, também é uma excelente porta de entrada. A Morte de Ivan Ilitch, por exemplo, foi uma novela que foi muito interessante para mim. Inclusive, eu estou destrinchando para gravar a resenha. Um outro que eu li, e tem resenha aqui também no canal, é Uma Confissão de Tolstói, que já é um livrinho curtíssimo, mas ele é autobiográfico e ele é um pouco denso, porque ele vai trazer um Tolstói aqui com uma crise existencial. Por que viver? Para que viver? Qual a importância da vida? Qual o sentido de tudo? Aonde vão parar todos os nossos sonhos, projetos, investimentos, tudo que a gente conquistou? O que serão dos meus livros no futuro, das minhas posses, das terras, da fazenda, de tudo que eu estou sonhando para os meus filhos? O que vai acontecer? Tudo acaba com a morte, é isso mesmo? Então ele entra num vórtice ali de crise existencial, de angústia, de amargura, de depressão, de ideação suicida. A gente tem isso aqui. Claro, a gente vai saber que ele não se suicida, ele morre com mais de 80 anos, mas é um livro que você precisa ler com cuidado, porque em alguns momentos você é um tanto que denso, porque ele começa a idealizar o suicídio e ele começa a imaginar, planejar, vou fazer assim, vou fazer e tal, e coisa, e aí ele descreve isso pra gente. Então, se a gente não tiver com o emocional 100%, né, pode ser um pouco traumatizante. Só que aí depois ele dá meia volta e acha que está perdendo alguma coisa, tem alguma coisa na existência da vida que ele deixou escapar e ele precisa recapitular a sua história de vida, as experiências que ele teve, para saber o que ele perdeu, o que ele deixou escapar em toda essa coisa da constituição da vida. Então o livrinho também, nesse quesito, por ser curto,
por ser fluido, por ser intenso, é uma porta de entrada também, mas com essas ressalvas dessa crise existencial. E eu tenho aqui também, na minha estante, da Penguin Companhia, Os Últimos Dias, de Tolstói. E nessa edição aqui, a gente também tem uma versão de Uma Confissão. E esse livro aqui a gente tem a tradução de Anastasia Bitsenko. Tem tradução de Belkis Rabelo, Denise Regina, Graziella Schneider, Natália Quintero e a coordenação editorial de Helena Vassina. Então nós temos aqui cartas, ensaios, fragmentos de obras reunidas. Nós temos discursos de Tolstói que foram transcritos, uma versão de Uma Confissão com uma outra tradução, um livro com um total de 430 páginas. Então, se você quer um pouco mais de Tolstói, só que a partir de textos, cartas e fragmentos, então a gente tem aqui, na minha opinião, para quem quer estudar um pouco, conhecer um pouco antes de se aprofundar, uma boa opção. Mas, de forma geral, eu diria para vocês, os contos e as novelas, para quem quer se aventurar na obra de Tolstói. Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês, porque as minhas observações são a partir das minhas experiências de leitura. Não sou exímia conhecedora da literatura russa, sou apenas uma humilde leitora, mas eu espero muito ter ajudado vocês, ter tirado todas as dúvidas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Lembrando que adquirindo qualquer produto a partir dos meus links associados da Amazon, você não paga nada mais por isso e contribui com o Viva Livros. Não esqueça de comentar, de compartilhar e de continuar me dando aquele apoio. Fica aqui desde já o meu muito obrigada. Até o próximo vídeo e viva a vida!